Sabe aquela pergunta, de onde a gente veio? Como é que tudo começou? Pois é, essa talvez seja a pergunta mais fundamental, mais profunda que a humanidade já se fez. É uma questão que, nossa, atravessa culturas, milênios. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. É uma pergunta que move a gente, né? Ela está lá na base da mitologia, da filosofia e, claro, da ciência. Então, nesta nossa análise, a gente vai explorar justamente as respostas que a humanidade foi se dando ao longo da história, desde os contos mais antigos até as descobertas cósmicas mais malucas e recentes. É que por quase toda a nossa história, as respostas para essa pergunta gigantesca não vinham de telescópios ou, sei lá, equações matemáticas. Elas vinham de histórias. Mitos de criação, sabe? Histórias que tentavam dar um sentido, uma ordem para o cosmos. E para a gente entender melhor essas visões, que tal uma viagem bem rápida pelo mundo? A gente vai ver como diferentes povos imaginaram o comecinho de tudo. E o legal é que cada história revela um jeito único de enxergar o universo e o nosso lugar nele. Olha só, começando aqui por casa, no Brasil. Na tradição tupi, a deusa Tupana moldou a vida usando barro, simples assim. Isso cria uma conexão super direta e linda, né, entre a humanidade e a própria Terra. Agora, pulando lá para a antiga Babilônia, a história é bem diferente. A criação foi um evento assim, cósmico, bem violento. O deus Marduk usou o sangue de um dragão para criar a gente. É uma história sobre a ordem nascendo do mais puro caos. O que eu acho fascinante na cosmologia hindu é que não existe um único começo. Para eles, o universo é cíclico. Ele é criado por Brahma, preservado por Vishnu e destruído por Shiva, só para começar tudo de novo num ciclo sem fim. Os gregos, claro, também tinham seus mitos. Mas aí aconteceu uma coisa nova com eles. Um filósofo, um cara chamado Tales de Mileto, olhou para o mundo e pensou: e se tudo veio de um princípio natural, tipo a água? Isso, gente, foi uma virada de chave monumental no pensamento da época. E por fim, na tradição hebraica, o livro de Gênesis traz uma ideia que vai se mostrar nossa, crucial. A ideia de que o universo não é eterno, que ele teve sim um início bem claro, um ponto de partida definitivo. Essa ideia de um começo, de um ponto de partida, ela vai ganhar uma vida totalmente nova milênios depois. Só que de um jeito completamente diferente. Agora é a ciência que entra em cena, com suas ferramentas de observação, de medição, e começa a contar a sua própria história da origem. Para entender como a ciência chegou lá, a gente precisa de um conceito-chave, o tal do efeito Doppler. Com certeza todo mundo aqui já percebeu isso na prática. Pensa na sirene de uma ambulância. O som fica mais agudo quando ela está vindo na nossa direção e mais grave quando ela se afasta, né? Bem simples, certo? Então, o pulo do gato é que esse mesmíssimo princípio vale para a luz. Se um objeto lá no céu, tipo uma galáxia, está se afastando da gente, a luz que ela emite é meio que esticada, e aí ela se desloca para a ponta vermelha do espectro de cores. É isso que os astrônomos chamam de redshift, ou, em bom português, desvio para o vermelho. E isso tudo leva a gente para um momento, uau, decisivo. Em 1927, o astrônomo Edwin Hubble aponta o telescópio dele para o céu e percebe uma coisa. A luz de quase todas as galáxias que ele conseguia enxergar estava desviada para o vermelho. A conclusão era inevitável, e na época foi um choque. O universo não é estático. Ele está, na verdade, se expandindo. Bom, e se o universo está se expandindo, é só pensar o contrário, né? Significa que no passado ele devia ser menor. Muito, muito menor. E, por consequência, muito mais quente e denso. Essa ideia, que ficou conhecida como o modelo do Big Bang, não é só uma teoria, não. Ela é sustentada por várias linhas de evidência bem fortes. Mas antes da gente olhar para essas evidências, vamos pensar num quebra-cabeça antigo. Um mistério que deixou os astrônomos de cabelo em pé por séculos. O paradoxo de Olbers. A pergunta é bem simples. Se o universo for infinito com infinitas estrelas, qualquer ponto para onde a gente olhasse no céu deveria ter uma estrela. Ou seja, o céu noturno deveria ser super brilhante. Mas ele é escuro. Por quê, hein? A resposta, olha que legal, está nos pilares que sustentam o que a gente entende do cosmos hoje. O primeiro a gente já viu, é a expansão, aquele desvio para o vermelho mostrando que as galáxias estão indo embora. O segundo é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Pense nisso como um brilho de calor que sobrou, um eco do Big Bang que preenche o universo inteiro. O terceiro pilar vem da termodinâmica. As leis da energia basicamente dizem que o universo não podia existir para sempre no passado. E por último, tem a abundância dos elementos mais leves, que a gente já vai ver em detalhe. E olha aí, isso ilustra perfeitamente um desses pilares.
Quando a gente olha para o universo, a gente vê que ele é feito na sua maior parte de hidrogênio e hélio, que são os elementos mais simples que existem. O mais incrível é que as previsões do modelo do Big Bang sobre como eram as condições nos primeiríssimos minutos do universo batem certinho com essa proporção que a gente observa hoje. É como se a gente tivesse encontrado a receita original do bolo do universo. Isso tudo nos traz de volta para a pergunta do céu escuro. E a ciência dá uma resposta super elegante. Primeiro, o universo não é eterno, ele tem uma idade, um tempo de vida. Segundo, como ele está se expandindo, a luz das galáxias mais distantes vai sendo esticada, e em muitos casos ela simplesmente não teve tempo de viajar pelo cosmos e chegar até nós. O céu é escuro porque quando a gente olha para muito longe, a gente está olhando para o passado, para um tempo em que certas estrelas ainda nem existiam. E então, depois dessa viagem toda, passando por mitos, por modelos matemáticos, onde é que a gente chega? Bom, o mais fascinante, eu acho, é que apesar de usarem métodos e linguagens completamente diferentes, a cosmologia antiga e a ciência moderna acabam encontrando um ponto em comum. Um ponto surpreendente, na verdade. E esse é o ponto central de tudo. Pensa bem. Seja por uma revelação divina, como no livro de Gênesis, ou pela observação do redshift das galáxias, as duas narrativas, a antiga e a moderna, rejeitam a ideia de um universo estático eterno. Elas concordam numa das ideias mais radicais que existem, a de que houve um começo. No fim das contas, essa busca para entender de onde a gente veio é uma parte essencial do que nos torna humanos. E talvez o mais profundo de tudo seja perceber que, mesmo olhando por lentes tão diferentes, a gente continua contando a mesma história fundamental, a história de um grande começo. A questão que fica no ar para a gente pensar é: o que essa história toda significa para nós hoje em dia?